3 plantas para acabar com a insônia. Muito simples, que devem estar na sua casa ou na loja de produtos naturais ou até no supermercado. Primeira planta, capim-limão. Quem não tem capim-limão? Todo mundo tem capim-limão. Medidas: 1 xícara de água, 1 colher de café de capim-limão. Segunda planta, camomila. Quem não conhece camomila? Camomila muito antiga, uma planta medicinal muito antiga das vós, das bisavós. Mesma medida, 1 colher de café, né? Que são as colheres menores, juntamente com o capim-limão. E a nossa terceira planta, que é uma planta um pouco diferente, mas que vai potencializar esse chá e que você vai ter uma noite maravilhosa e vai acabar com a insônia. Isso mesmo. A nossa planta número 3 é uma planta que temos que ter alguns cuidados e é a planta que vai potencializar esse tratamento e que vai dar um up para você dormir muito, para ter uma noite maravilhosa e dar sim o fim da insônia, que é algo que incomoda muita gente, que não consegue dormir, enfim, que tem essas dificuldades, que fica a noite toda remoendo, né? E não consegue ter uma noite tranquila e no outro dia acorda sem vitalidade, sem força, sem ânimo para trabalhar. Essa planta é muito boa para isso. Essa planta é o maracujá. Normalmente as pessoas utilizam suco de maracujá, né, como um suco calmante, mas aqui no nosso tratamento nós vamos utilizar a folha de maracujá. A folha de maracujá tem um segredo para utilizar neste chá. A folha de maracujá é uma folha tóxica, então temos que saber preparar esta folha e como utilizá-la nesse chá para não termos efeitos colaterais. Mas antes vou pedir para você se inscreva no canal. Que farmácia é essa? Comenta ali, coloca aí nos comentários o que você faz para tratar a insônia. Como você resolve o problema de insônia, né? E depois faça esse chá e volte aqui e me conte como você se sentiu, como foi a sua noite, se você conseguiu terminar com esse ciclo da insônia. O segredo da folha de maracujá, nós temos que utilizar a folha de maracujá seca. Isso mesmo, folha de maracujá verde, conforme a gente retira da planta, ela é tóxica. Então, se você quiser utilizar a folha verde, você deve ferver esta folha. Ferver sem tampa, deixar a parte tóxica sair no vapor. Então, esse é o segredo fundamental desse chá. Se a folha for verde, você vai ferver ou utilizar folha seca. Então, a maneira mais segura para esse chá é utilizar a folha de maracujá seca. Quanto de folha? Nós vamos utilizar também 1 colher de café de folhas de maracujá. Como ele está cortado grosso, né? Não consegui pegar direito. Mas é essa a medida. Gente, 3 plantas. Por que esse chá funciona? Todas essas plantas têm propriedades parecidas e que vão potencializar esse chá. Essas plantas, na xícara, nós vamos acrescentar a água fervendo. Acrescentamos a água fervendo e nós abafamos 3, 4 a 5 minutos. Quanto mais tempo essas plantas ficarem em contato com a água quente, mais propriedades medicinais serão extraídas dessa planta. Aquela insônia persistente que a gente fica com aqueles pensamentos repetitivos durante a noite inteira e que no outro dia a gente nem lembra o que pensou, mas passamos uma noite péssima e não conseguimos dormir. Essas 3 plantas juntas, por serem ansiolíticas, elas são calmantes, indutoras do sono, elas uma complementa a outra e tomando esse chá nós teremos esses benefícios. Gente, sempre medidas de segurança. Em cada xícara de água, 1 colher de sopa de planta. Como aqui eu utilizei 3 plantas, eu coloquei as medidas, né, de 3 colheres de café. Colocando aqui para vocês verem, 3 colheres de café, eu vou ter 1 colher de sopa. Então, se eu utilizasse só camomila, eu estaria utilizando 1 colher de sopa. Se eu utilizasse só capim-limão, 1 colher de sopa.
ou somente o maracujá, uma colher de sopa. Como eu estou utilizando as 3 plantas, eu vou colocar um pouco de cada, completando assim uma colher de sopa em cada xícara de água. Se você sofre de uma insônia absurda, fora de controle, que não tem mais o que fazer, você não sabe mais o que fazer, você vai fazer um reforço nesse chá. Então, você vai fazer também uma xícara de chá de manhã, uma ao meio-dia e uma à noite, 20 minutos antes de dormir. O segredo, de manhã e ao meio-dia, você não vai utilizar o maracujá, porque o maracujá é a planta que vai potencializar, que vai dar mais sono, que vai induzir o seu cérebro, o seu corpo ao sono. Utilizar o maracujá durante o dia, você vai passar o dia sonolenta. Então, o indicado é utilizar o maracujá somente à noite, mas sim utilizar a xícara de chá de manhã e ao meio-dia para potencializar esse tratamento. Por quanto tempo? 7 dias. Esse é o período que você vai utilizar. Mesmo dormindo bem na segunda ou na terceira noite, você vai utilizar esse chá por 7 dias para quebrar esse ciclo que o cérebro está acostumado a ficar acordado e não consegue induzir ao sono. Então, 7 dias, pode pausar 7 dias e retomar mais 7 dias se você perceber que aquelas preocupações, aquelas angústias, as dificuldades do dia a dia retornam e você fica todo dia pensando, né? E durante a noite não consegue dormir. Então, esse chá vai potencializar esse tratamento e você vai ter uma excelente noite de sono. Certo? Então, esse foi o nosso chá medicinal de hoje. Nós vamos agora coar o chá para você ver como vai ficar. E não se esqueça de deixar os seus comentários. Se você vai fazer o chá medicinal, escreve ali, eu faço o chá medicinal, eu vou dormir plenamente, eu vou ter uma noite maravilhosa de sono. Uma dica importante, não colocamos açúcar no chá, porque nós temos aqui um remédio. Então, não colocamos açúcar em remédio. Se você já utiliza remédios para ansiedade, para insônia, ansiolíticos, não deve utilizar esse chá, porque esses remédios vão potencializar os seus efeitos e você talvez possa se sentir mal. Então, não é indicado para quem já toma remédios ansiolíticos. Se você não toma nenhuma medicação para tratar a ansiedade ou a insônia, essa dica natural é uma dica muito bacana, muito interessante e funciona muito, certo? Então, essas foram as dicas de hoje. Tenham todos uma excelente noite. Um beijo a todos e fiquem com Deus.